Renovada Cantareira, olá você que está aqui no nosso canal no YouTube, que alegria te receber aqui. Eu sou o Jonas, faço parte da liderança da Renovada Cantareira e quero te dizer que é com muita alegria que nós te recebemos aqui. Quero te desafiar a ficar até o fim e compartilhar esse vídeo. Nós vamos hoje receber uma palavra de Deus. O tema da mensagem é No Meio do Caminho, uma mensagem gravada pelo pastor Alex lá em 2020, mas que ela é super atual, que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Então te desafio mais uma vez, fique até o final desse vídeo, deixe uma curtida aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Na próxima Quinta Online eu estarei aqui com algo novo, algo também de Deus para o seu coração. Muito obrigado, que Deus te abençoe e uma boa Quinta Online. Olá, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, que alegria estar com você nessa quinta-feira online. Mais uma semana, mais uma quinta-feira que nós nos reunimos juntos para celebrar ao Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida e para a sua família. O tema da mensagem é No Meio do Caminho e nós vamos usar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Sim, nós vamos falar da parábola do bom samaritano. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximou-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu gosto desse texto, antes da gente continuar no versículo 35, porque esse texto ele é profundamente espiritual, mas ao mesmo tempo ele é extremamente prático. Ele fala muito do que é essa quinta online, porque ele não só fala de princípios espirituais, nós vamos ver alguns deles, mas ele também fala de ações práticas que a nossa fé deve nos conduzir a ter. Versículo 35. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Escreve aqui no nosso chat: eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. É importante que você na sua casa, seja no nossa quinta online, no nosso culto de celebração, que você participe como se você estivesse na igreja mesmo. Então eu quero convidar você a dar uns glórias bem poderosos aí, né? Eu vi um ícone, né? Um gif lá no grupo da igreja dizendo assim, é só rajadas de glória misturado com aleluia. Então você pode pular, você pode dar glória a Deus, porque essa quinta online Deus preparou para você e para a sua família. Vamos orar? Eu queria convidar você a ficar de pé, assim como eu estou de pé, e eu queria que você, de pé, antes de nós continuarmos, depois de lermos as Sagradas Escrituras, que você, de pé aí na sua casa, você fechasse seus olhos, colocasse a mão no teu coração. Pai, nós oramos nessa noite. Nós estamos numa transmissão ao vivo, são 8h12, e nós te agradecemos porque o Senhor escolheu essa quinta-feira para marcar a nossa vida. Que essa palavra, que não é minha, mas vem da tua boca, que vem do teu trono, que foi lida das Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo. Que essas palavras hoje, Pai, nessa quinta online, possam alcançar o coração da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. E que cada irmão precioso, cada irmã preciosa possa receber aí nesta hora esses ensinamentos, esses princípios espirituais que devem ser colocados em prática. Nós nos colocamos à tua disposição, nós nos rendemos ao Senhor, te agradecendo em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Eu queria fazer uma introdução dizendo que então certo homem saía de Jerusalém e ia a destino a Jericó. E esse homem foi atacado por ladrões e salteadores. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui com você na introdução dessa mensagem é que esses ladrões hoje, nesse tempo que nós estamos enfrentando, nós podemos chamar eles de coronavírus, nós podemos chamar eles de crise financeira, nós podemos chamar ele de desemprego, nós podemos chamar ele de doenças emocionais. Então, esse texto, vamos contextualizar para a nossa realidade hoje. Esses ladrões que pegaram aquele homem que ia de Jerusalém para Jericó, esses ladrões podem ser todos os inimigos que nós temos enfrentado hoje, inclusive o próprio Satanás. Esses ladrões que deixaram esse homem como morto ali, como semi-morto, como diz a nova versão, a Nova Almeida atualizada, esses salteadores são o coronavírus, o medo, apesar de uma realidade contextualizada aqui. Então, outro ponto que me chama a atenção é que este homem não era um homem qualquer que foi deixado como morto. Fala de um homem, gente, que ele tinha um ponto A e estava indo para um ponto B. Não estamos falando de um homem que estava à toa na vida, sem saber o que fazer, sem, sabe, assistindo Netflix, assistindo série na televisão, assistindo jornal, assistindo Datena, a novela da Globo, pelo amor de Deus, e o BBB, graças a Deus, acabou. E eu espero que você não tenha feito boca de urna para nenhum candidato do BBB, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia fala que esse era um homem ativo, era um homem que estava fazendo algo, ele não estava parado, ele não estava inerte, ele não estava passivo. Ele ia de Jerusalém para Jericó. Eu acredito que tudo que está na Bíblia tem um propósito, tem um significado. E Jesus disse, estava ensinando ali para aquele intérprete da lei, como diz a versão que nós estamos usando, que é o seguinte, ele não era um homem que estava apenas esperando, mendigando, recebendo esmolas. Ele era um homem que tinha uma agenda. E esse homem que tinha uma agenda, ele foi pego desprevenido no meio do caminho. Está fazendo sentido o que nós estamos ministrando? Você está conseguindo visualizar o cenário? Esse homem que está à beira do caminho pode ser comparado muitas vezes comigo e com você. Mas o que eu quero te levar a pensar é que esse homem à beira do caminho são os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso oikos, que é o nosso grupo de relacionamento mais próximo, são as pessoas que nós conhecemos, que trabalham conosco, que dividem um condomínio conosco, pessoas que moram há tantos anos na mesma rua que nós. São pessoas que não necessariamente conhecem a Jesus, mas que tinham uma agenda. E essa agenda foi afetada pelo coronavírus, pela crise econômica, pela incerteza política, pelo medo, pela potencialização da depressão, do crise de pânico, dos ataques de pânico, de ansiedade. E aí essas pessoas foram paralisadas. Elas estavam caminhando, tinham planos traçados, mas estão agora, nesse momento, estão como mortos à beira do caminho. E outro ponto que me chama a atenção aqui, e eu quero convidar você a não julgar nem o sacerdote nem o levita, porque durante muitos anos, desde a minha conversão, eu enxergava esses homens como negligentes. E não estou falando que Jesus não usou esse exemplo, mas eu ouvi uma versão e ouvi algo que me chamou a atenção, um pastor ministrando e me chamou a atenção. Quando ele fala de sacerdote, ele fala de levita, ele está falando de homens que tinham compromisso com a igreja, de homens que tinham responsabilidades ministeriais. Então, como eu contextualizei o homem à beira do caminho, eu quero contextualizar também o sacerdote e o levita. Esse sacerdote e esse levita pode ser eu e você, líderes de célula, ministros de louvor, pessoas que são comprometidos com a igreja, que ajudam no ministério infantil, que ajudam na célula, que são anfitriões de célula, que ajudam no louvor, que ajudam no diaconato, que ajudam no som. E aí, Alvin, é com você que eu estou falando. Esse pode ser o pastor, o sacerdote, eu, o pastor Alex, né, para o Alvin depois não ficar bravo comigo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse sacerdote, esse levita, muitas vezes é a igreja. Ele precisa ser comparado com uma igreja. E a igreja tem uma agenda. E se aqueles homens, sacerdote e levita, a Bíblia fala que eles estavam fazendo o mesmo caminho daquele homem que estava como morto. Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Jericó, ou estavam saindo de Jericó, estavam vindo para Jerusalém. O texto diz, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho.
De igual modo, um levita descia por aquele lugar, ou seja, a agenda do levita e do sacerdote, a agenda da igreja era a mesma agenda daquele homem à beira do caminho. Eles tinham um plano, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Só que o que chama atenção nesse texto é o seguinte, que o sacerdote e o levita, ou no contexto que estamos usando hoje, a igreja passou de largo. Você já parou para pensar por que a igreja passou de largo daquele homem como morto? E eu digo por quê. Uma das razões nessa parábola que nos permite pensar é porque aqueles homens tinham um compromisso, eles tinham uma agenda e eles sabiam que se eles parassem para ajudar, a agenda deles seria comprometida lá no futuro. Trazendo para o contexto de igreja, muitas vezes nós fazemos planos como igreja. Muitas vezes nós traçamos objetivos como igreja. Nós queremos que a igreja chegue em tal lugar, nós queremos que as células cheguem em tal lugar, nós queremos que as células cresçam e multipliquem, nós queremos que os atendimentos sejam direcionados e as pessoas sejam transformadas naquela área. Nós traçamos uma agenda, fazemos agenda para o Ministério Infantil, fazemos agenda para as mulheres, fazemos agendas para os jovens, que aliás, a célula de jovens hoje foi um sucesso às 6 horas da tarde. E se você conhece jovens, nos procure para convidá-los para estar na célula, talvez um filho, um primo, um sobrinho, está sendo muito legal. Mas voltando aqui, nós traçamos agendas, e essas agendas por muitas vezes nos cegam, e nós acabamos colocando os nossos olhos só no objetivo final e nos esquecemos das pessoas que estão no meio do caminho, as pessoas que estão no processo. Quantas vezes no início da minha conversão eu tinha as minhas responsabilidades ministeriais no Ministério de Audiovisual, na liderança de célula, e pensando só nesse foco final, que era atender a uma agenda da igreja no audiovisual, ou atender uma agenda da célula, ou depois que eu comecei a liderar os jovens, atender uma agenda dos jovens, que eu quantas vezes negligenciei a minha família que estava no meio do caminho como morta. É isso que nós precisamos abrir os nossos olhos nessa quinta online e para todos os dias da nossa vida como filhos de Deus. Nós precisamos entender que não importa qual é a nossa agenda, não importa quais sejam os nossos compromissos, os nossos olhos não podem apenas se fechar para aquilo que está à nossa frente. Nós precisamos olhar também para as pessoas que estão no meio do caminho. Senão, nosso evangelho será um evangelho de agenda e não de ações práticas. Se o nosso evangelho for apenas comprometido com a agenda ministerial, nós vamos deixar por muitas vezes as pessoas morrerem no meio do caminho, e essas pessoas podem ser aqueles que nós mais amamos, de amigos a familiares próximos, um marido, uma esposa, um filho. Então eu quero que você preste atenção no que acontece em seguida. E eu quero deixar com você, depois dessa breve introdução, e você entendeu quem é quem aqui nessa história, eu quero deixar para você as atitudes que valem a pena. Quais são as atitudes que eu e você precisamos ter? E eu listei aqui 4 atitudes que esse samaritano nos ensina. E a primeira delas está no versículo 33, quando diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. A primeira atitude que nós vemos aqui é que aquele samaritano, e aqui tem todo um contexto espiritual, por que Jesus está usando o exemplo do samaritano, que não vou entrar nele agora nessa quinta-feira online. Mas a primeira atitude daquele samaritano foi que ele viu com os olhos do Espírito Santo aquele homem que estava à beira do caminho. Muitas vezes a nossa correria e a nossa agenda ministerial nos impedem de olhar para as pessoas com os olhos do Espírito Santo. Não existe nada mais decepcionante para um cristão, é quando ele perde a ótica do Espírito. Não existe nada mais triste para um filho de Deus quando ele deixa de olhar para as pessoas com a ótica do Espírito Santo. Eu posso falhar, mas se eu não me engano, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, ou 15, ou 17, eu acho que é 16, o apóstolo Paulo diz assim: a partir de agora, a ninguém enxergamos do ponto de vista humano. Paulo está fazendo um convite para a igreja, para enxergar as pessoas pela ótica do Espírito. E quando nós estamos compromissados apenas com a agenda final,
nós deixamos de olhar as pessoas com os olhos do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele homem, aquele samaritano, no versículo 33, um homem que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas com a ótica do Espírito Santo. Você precisa e eu preciso, nós precisamos olhar para as pessoas, principalmente para aquelas que não conhecem a Jesus, pela ótica do Espírito Santo. Não enxerga só um cunhado corintiano, não enxerga apenas aquele primo que é um mala. Enxerga essas pessoas pela ótica do Espírito Santo. Não enxerga a sua família que dá trabalho pela ótica humana. Enxergue-os pela ótica do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque aquele samaritano, quando viu aquele homem, se compadeceu dele. Você só consegue se compadecer de uma pessoa quando você enxerga ela pela ótica do Espírito. Quando você enxerga a pessoa pela ótica do Espírito, você não vê apenas os defeitos dela, mas você vê o que o Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Se nós enxergarmos as pessoas pela ótica humana, ninguém tem salvação, nem eu e nem você. Se nós enxergarmos as pessoas pela ótica humana, ninguém tem jeito. Graças a Deus, Deus olhou para mim e para você pela ótica do Espírito. Graças a Deus, Jesus morreu na cruz olhando para nós pela ótica do Espírito, porque se não fosse assim, ai de nós, ai de nós. Então, quem somos nós, se fomos alcançados pelo amor de Deus, não termos compaixão? E quando eu falo compaixão, eu não falo pena, porque pena faz você, tadinho, coitadinho, e passa e vai embora. Agora, a compaixão, ela te impulsiona a ter uma atitude. Então, o primeiro princípio, a primeira atitude que nós vamos ter, que nós vemos nesse samaritano, é olhar com os olhos do Espírito. A segunda que me chamou muita atenção é que aquele homem chegou perto. A Bíblia diz no mesmo versículo 33, diz assim, passou perto do homem, passou perto. Ao contrário do versículo 31, quando diz que aquele sacerdote, no versículo 32, quando diz que aquele levita, a Bíblia diz que aqueles homens passaram de largo, passaram longe. A Bíblia diz que aquele samaritano chegou perto. Quantas vezes a igreja está passando longe daqueles que estão precisando? Quantas vezes eu e você, como cristãos, passamos longe daquelas pessoas que Deus quer que nós estejamos perto? Quantas vezes nós estamos na distância errada das pessoas que Deus queria que nós trouxéssemos para perto? Quantas vezes? Então, eu quero que você escreva aqui embaixo, no chat dessa transmissão, eu quero me aproximar. Escreva aí embaixo, eu quero me aproximar. Então, vamos continuar lá. A Bíblia diz então que aquele homem chegou perto. Aquele homem teve uma atitude, aquele homem, pela ótica, por olhar aquela pessoa pela ótica do Espírito Santo, ele se compadeceu e por se compadecer, ele se aproximou. Gente, nós nunca vamos conseguir ajudar alguém se nós não nos aproximarmos dessa pessoa. Não tem como você ser um instrumento de transformação na vida de outro, de longe. Escute isso, se você quer ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa, você precisa se aproximar dela. Não importa qual é a desculpa ou a justificativa que nós podemos dar. Aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me traiu. Não importa. Se você quer ser instrumento de transformação na vida das pessoas, além de olhar com a ótica do Espírito, você precisa se aproximar. Eu preciso me aproximar. Ninguém gera mudança, ninguém é instrumento de Deus sem se aproximar. Depois eu quero fazer um estudo com vocês sobre o toque sobrenatural de Jesus. Não vou falar sobre isso hoje, pode ser uma palavra de uma outra quinta-feira online, mas não existe a possibilidade. Quando eu quero me aproximar mais da minha esposa, quando eu quero mostrar para minha esposa o quanto eu a amo, quando eu quero mostrar para minha esposa o quanto ela é preciosa para mim, eu me aproximo dela. Quando nós queremos ter um relacionamento mais profundo com Deus, o que nós fazemos? Nós nos aproximamos de Deus. Então, o que nós precisamos? Chegar perto.
E pastor, mas e se eu não conseguir chegar perto? Se você não conseguir chegar perto, Gálatas 5:22 para você. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Se você diz hoje que não consegue se aproximar das pessoas que estão como mortas, e lembre, pessoas como mortas foram aquelas que foram pegas pela depressão, foram pegas pelo desânimo, foram pegas pelo coronavírus, foram pegas por uma crise financeira. Essas pessoas que estão à beira do caminho, se você tem dificuldade de chegar até elas, se aproxime então do Espírito Santo. Olha só que coisa incrível essa de seguir a Jesus. Quando você se aproxima de Deus, automaticamente Ele coloca para você a paixão por aquilo que Ele é apaixonado. Quando nós nos aproximamos de Deus, automaticamente nós nos aproximamos daquilo que Deus é apaixonado. Essa é uma frase maravilhosa. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo daquilo que Deus ama. Então, segundo princípio é chegar perto. Então, gente, chega perto. Chegar perto é fazer uma ligação. Agora não dá para fazer visita, agora não dá para convidar para um almoço, agora não dá para convidar para bater um papo num restaurante, agora não dá para convidar para comer uma pizza, mas dá para ligar, dá para fazer uma videochamada, dá para escrever uma carta. Ontem, olha que coisa maravilhosa, ontem nós estávamos aqui depois das células, uma das nossas amigas e líderes de célula ligou e falou: Pastor Dri, eu fiz canjica para a comunhão da minha célula online e olha o que ela fez, ela preparou uma Tupperware com canjica para cada uma das membros da célula dela e trouxe uma para mim e para a Adriana. Isso é chegar perto. Talvez você não vai poder entrar, mas faz um bolo, faz uma canjica, faz um arroz doce, limpa com álcool, coloca dentro de um saco e fala assim, ó, eu não posso entrar na sua casa, mas eu quero dizer que eu te amo e eu quero estar próximo de você. Só assim nós vamos começar um processo de restauração na vida das pessoas. Terceiro, falei que eram 4, já estamos no terceiro. Aleluia. Diga, fala mesmo, Deus. Aleluia. O terceiro que ele é, aquele homem, ele não simplesmente olhou com a ótica do Espírito, aquele homem não simplesmente chegou perto, mas a terceira atitude daquele homem foi, ou a terceira ação daquele homem que nós precisamos copiar, é que ele teve uma atitude. Olha só, quantas pessoas não têm boas intenções? Quantas pessoas, e eu falo por mim mesmo, quantas boas intenções eu tenho? Sabe o que me falta? Olhar, nem é olhar pela ótica do Espírito. Eu me compadeço, eu olho pela ótica do Espírito, eu me aproximo, mas para mim, muitas vezes, eu sei que talvez para você também, falta uma atitude. Nós completamos só 50%, mas na hora de agirmos, na hora de fazermos alguma coisa, nós deixamos de lado porque falamos, vai dar muito trabalho. Foi isso que aquele sacerdote e aquele levita talvez pensaram, se eu parar para ajudar esse homem eu vou demorar muito, vai dar muito trabalho, eu vou me atrasar para a minha agenda, eu vou me atrasar para o meu compromisso, então eu vou passar e fingir que eu não vi. O que acontece com a igreja? Nós precisamos não simplesmente olhar com a ótica do Espírito, nos compadecer e chegar perto, mas nós precisamos agir. A igreja, gente, olha para mim, eu quero liberar uma palavra profética para você. Chegou o tempo da igreja agir. Chegou o tempo da igreja parar de falar. Eu conheço alguns pastores que a minha tristeza é que eles falam muito. Eles falam demais, teorizam demais, mas sabe o que eles não fazem? Colocam a mão na massa. Sabe o que eles não fazem? Têm atitudes. Eles falam, teorizam. A prática é maravilhosa, a teoria é maravilhosa, mas a prática é zero. Eu e você não podemos ser assim. Ei, Igreja Metodista Renovada da Cantareira, nós não podemos apenas olhar, nós não podemos apenas chegar perto, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos fazer alguma coisa. Querido, esses dias eu estava aqui em casa, agoniado, Deus já estava me incomodando e eu peguei e saí de casa com as devidas precauções, máscara, tudo certinho, álcool em gel, mas aí eu fui e fiz 4 visitas. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, fui na casa da primeira família, parei na frente do prédio, falei, queria convidar vocês a sair na sacada. Quando eles saíram, eu estava lá embaixo. Peguei no telefone mesmo, falei, olha, eu vim aqui para orar por vocês. Li uma palavra, conversei um pouco com eles, orei e fui para a segunda casa. Eu fiz isso com 4 famílias. Eu não entrei, não tive contato físico, mas eu agi. Eu não fiquei apenas pensando, se eu fizesse isso. Não, eu agi. Quantas vezes nós temos ideias maravilhosas, mas nós não agimos. Esse samaritano, ele não se importou se ia dar trabalho, e boas ideias dão trabalho.
Escute o que eu estou falando. Boas ideias dão muito trabalho. Então nós precisamos, Deus não despreza ninguém. Quem somos nós para negligenciar trabalho? Quem somos nós para não colocarmos a mão no arado? Quem somos nós para não investirmos e termos atitude em relação às pessoas que estão pelo caminho? Veja, essas pessoas, mais uma vez eu quero lembrar, pode ser o seu amigo, pode ser um familiar, um filho, o seu cônjuge, pessoas que você ama demais, que estão à beira do caminho. E você talvez está pensando, meu Deus, mas se eu for ajudar vai dar muito trabalho. Que dê muito trabalho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus não despreza ninguém. Querido, então se Deus não vira as costas para ninguém, quem somos nós para não agirmos em favor daqueles que estão à beira do caminho? E quarto e último, porque eu já estou encerrando a nossa quinta-feira online. Aquele homem investiu tudo o que ele tinha por aquele homem que estava à beira do caminho. Olha só que coisa mais incrível. Olha só o que Jesus na parábola ele diz para aquele intérprete da lei. Ele diz assim, no versículo 34, e aquele samaritano aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu, olha só, ele enfatiza, sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, olha só, ele investiu dinheiro. E os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Olha só, gente. Para encerrar, para fechar aqui com chave de ouro, o que o Deus espera de mim e de você, que o nosso evangelho não seja apenas teoria, mas seja prática. Aquele samaritano, ele investiu tudo que ele tinha. Ele investiu o seu tempo, mas ele investiu também os seus recursos financeiros. Ele investiu os seus dons e os seus talentos para que aquele homem que estava como morto pudesse ser recuperado. Os dons e os talentos que você tem, a vida financeira que você tem, que eu tenho. Quando eu falo você, eu estou incluso nisso. A vida financeira que nós temos, os dons e talentos que nós temos, a capacidade que nós temos, o tempo que nós temos, tudo isso tem um propósito. Não é para que eu e você fiquemos melhor conosco mesmo, mas é para que nós possamos ajudar as pessoas que estão à beira do caminho. Para que nós possamos servir essas pessoas, para que elas possam se reerguer. Deus quer nos usar como agentes de transformação na vida das pessoas que estão à beira do caminho. E muitas vezes isso vai exigir, se não em todas as vezes, vai exigir que nós não tenhamos apenas a visão espiritual, que nós cheguemos perto, que nós tenhamos uma ação, mas que nós venhamos a disponibilizar dos nossos próprios recursos para que isso seja uma realidade. Querido, eu não falo isso para minha honra e para minha glória. E eu sei que muitos que estão me assistindo já fizeram muito mais do que eu. Mas quantas vezes nós investimos dos nossos recursos que nós nem tínhamos em escassez para abençoar pessoas para irem para o encontro, para abençoar pessoas para estarem na igreja? Quantas vezes nós já fizemos isso? Porque nós entendemos que o que nós temos foi Deus que nos deu, e esse Deus que nos deu pode nos dar ainda mais. Então tudo que nós recebemos nós investimos, tudo que nós recebemos nós transferimos, porque nós entendemos que vale a pena todo esforço pessoal para que as pessoas que estão à beira do caminho possam ser restauradas, possam ser resgatadas. Aquele homem investiu o seu próprio animal, deu todo o seu recurso. Eu consigo entender, talvez você pense diferente de mim, mas quando aquele homem diz assim, olha, tá aqui 2 denários, e se você gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu te reembolso, eu consigo imaginar que aquele homem tirou tudo que ele tinha no bolso, todo o recurso que ele tinha para a viagem que ele estava fazendo e deixou ali naquela hospedaria para aquele homem que estava à beira do caminho ser tratado. E ele como se ele te falasse assim, ó, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou chegar ali em Jericó, vou no banco 24 horas, vou sacar mais dinheiro e quando eu voltar, porque eu vou voltar. Gente, eu queria continuar pregando essa mensagem por horas e horas, mas eu preciso parar por causa do tempo. Mas ele voltou, olha só, além de fazer tudo isso, ele não simplesmente largou aquele homem aos cuidados do pastor. Ele falou assim, eu vou voltar, porque a hospedaria aqui é sinônimo também de igreja, não só de hospital, mas também de igreja. Quando eu voltar, eu vou pagar e eu vou te reembolsar tudo que você gastou para o cuidado dele, mas por favor, cuide dele. Esse texto eu quero encerrar, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu queria encerrar dizendo assim, olha, muitas vezes, nós vamos ter que investir os nossos recursos,
mas nós não podemos simplesmente largar essas pessoas. Nós precisamos voltar, vez após vez, para checar que aquelas pessoas que estavam como mortas, se elas estão se reerguendo. Se aquelas pessoas que nós investimos tudo que nós tínhamos, de forma espiritual e de forma física, de forma financeira, de forma de tempo, se aquele esforço tem dado resultado. Vez após vez. Não é só uma vez, é mais do que uma. Você vai ter que voltar, vez após vez, para conferir se aquela pessoa que está à beira do caminho, ela está se reerguendo, como Deus quer que ela venha se reerguer. Então, essas 4 atitudes: olhar com os olhos do Espírito, chegar perto, ter atitude e investir o que possui. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: não termine essa mensagem ou não encerre o seu dia sem antes fazer uma lista das pessoas que você entende que estão à beira do caminho. E você vai ligar para elas e vai compartilhar essa palavra que eu acabei de ministrar com você. E você vai aplicar sobre essas pessoas o óleo. O que é o óleo que o samaritano aplicou? É a palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo. Você vai liberar sobre essa pessoa a palavra de Deus. Você vai aplicar sobre ela o vinho. O que é o vinho? O vinho é o relacionamento com o Espírito Santo. O vinho na Bíblia é comparado com o Espírito Santo. O vinho é a alegria do Espírito Santo. Então você vai falar para aquela pessoa sobre a importância da oração. Você vai pegar essa pessoa que você listou e além de aplicar óleo e vinho, o que você precisar fazer em prol daquela pessoa, e dentro das possibilidades que nós estamos vendo hoje de quarentena e de isolamento social, você vai fazer. E por último, você vai convidar essa pessoa para ir para a igreja, ou para assistir o nosso culto lá no estacionamento, ou para assistir a nossas transmissões online, ou para participar conosco da célula. Eu sei que eu poderia falar muito mais, e Deus tinha muito mais para falar, mas eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Aleluia, que tempo precioso, que tempo poderoso nós estamos vivendo aqui nessa quinta-feira online. Gente, eu sinto o Espírito Santo e eu tô aqui pulando, tô com vontade de correr, mas amém, né? Nós vamos continuar firmes e conto com você na próxima quinta-feira online, porque palavras poderosas como essas serão ministradas ou por mim ou pela Adriana, ou talvez por algum outro dos nossos líderes da cantareira. Mas eu quero orar por você aí de pé. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos que estão assistindo essa transmissão ao vivo. Obrigado pelas dezenas de pessoas que estão conosco ao vivo. E por aquelas que ainda vão se conectar conosco nessa transmissão assim que ela ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero abençoar e que nós possamos ter os olhos daquele samaritano, que nós não venhamos a nos comprometer com uma agenda ministerial e nos esquecermos das pessoas que estão no meio do caminho. Deus, que aquelas que estão, Pai amado, e como mortas, que elas possam ser, Pai amado, alvo da nossa ação, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa, Senhor amado, do nosso trabalhar, Pai. Eu quero pedir, Deus, nos encoraja. Aqueles que acham que não é possível fazer isso, que eles possam ser cheios do Espírito Santo nessa hora. Eu os abençoo e te agradeço pela Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, que não é uma igreja apenas de teoria, mas é uma igreja de prática, de ações genuínas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu abençoo cada família que está conectada conosco, cada vida que está participando dessa quinta-feira online. Eu os abençoo e te agradeço pedindo também, Pai, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo e que eles encontrem, se necessário, esse samaritano. Faça de mim, como pastor, da Adriana e dos líderes de célula da nossa igreja, esses bons samaritanos para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Eu abençoo, Senhor amado, a nossa igreja. Abençoo, Pai amado, nosso domingo de ceia, nosso domingo no estacionamento ali com os nossos carros, onde nós vamos nos reunir como igreja. Declaramos a vitória do Senhor, que não chova, que todo impedimento seja destruído. Nós oramos e clamamos por isso, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez, os avisos estão na descrição desse vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Boa semana e até domingo. Fique